Boa noite, igreja. Tudo bem. Convido a todos para abrirem lá em Lucas. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 33. Amém? Vamos ler então. Diz assim: Então eles disseram a Jesus: Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Obrigado, Deus, pelo privilégio, Deus, de estarmos aqui na Tua casa, ouvirmos a Tua mensagem, Pai. Fale aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, entender, ó Deus, a Tua mensagem e colocá-la, ó Deus, ela em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre, até o título que a gente compartilhou ali nas redes, vestes novas. Assim como a mensagem de semana passada, aqui Jesus, acontece duas coisas aqui nesse texto. Uma, nós temos um confronto aqui dos fariseus e dos discípulos de João, que sempre estavam tentando confrontar Jesus, sempre estavam tentando fazer com que Jesus caísse nas suas palavras, que ele negasse a palavra de Deus. Então eles sempre estavam ali no calcanhar de Jesus, né? Não, e interessante que a pergunta deles é acerca de jejum, e eles exaltam o fato dos fariseus e dos discípulos de João de jejuarem, e também chamam os discípulos de Jesus de beberrões, né? Que não jejuavam e que sempre estavam comendo e bebendo. E Lucas, aqui em Lucas, a gente não sabe qual foi o espaço de tempo entre um evento e o outro, mas o evento que Lucas coloca que antes dessa conversa de Jesus com os fariseus, é o chamado de Levi e o momento ali onde Jesus ele comparte de um banquete ali com pecadores, né, com os publicanos e com aqueles que eram vistos como pecadores. E foi um banquete, foi uma grande festa ali. E logo em seguida nós temos essa conversa aqui dos judeus, dos fariseus, tentando aqui fazer uma pegadinha com Jesus, confrontando Jesus. E logo em seguida, Jesus aproveita e emenda numa parábola, né? Então, semana passada nós falamos sobre parábola, e hoje nós vamos ver também outra parábola que Jesus usa aqui para explicar o evangelho
a nós. Lembre-se que nós falamos sobre parábolas. Parábolas é uma maneira simples que Jesus usava do cotidiano da época para explicar o evangelho para os seus discípulos, para os seus filhos, e para confundir aqueles que não eram seus seguidores. Então, esse é o objetivo de Jesus ao usar das parábolas. Bom, o texto começa com os discípulos aqui dos fariseus e de João contestando, confrontando Jesus. E eles usam aqui de algo que era muito comum na época, algo que era uma prática religiosa do povo de Israel. Então o jejum fazia parte do povo, do cerimonial do povo, da prática de vida do povo, principalmente nos momentos mais traumáticos que o povo passou, que o povo vivenciou, o povo usava do jejum. Em especial os fariseus, eles se gabavam de que eles jejuavam toda semana, uma média aí de 2 jejuns por semana. Então eles se achavam os tais, Nós jejuamos 2 vezes por semana. O jejum, ele sempre foi caracterizado pela tristeza e pelo luto, pois sempre se tratou de uma tristeza pelos nossos pecados, por sermos pecadores. É isso que significa o jejum. Até se a gente for usar a palavra jejum e transliterar ela, vai significar estar de luto. Então ele tem um ar de tristeza, de luto. Também era uma esperança que os fariseus tinham de acelerar a resposta de Deus. Então era tipo um combo. Eu vou orar e vou jejuar, assim Deus vai acelerar a resposta dele a mim. Eles pensavam dessa maneira. Jesus em nenhum momento está dizendo que nós não devemos jejuar ou que o jejum é ruim. Não é isso que Jesus está querendo dizer, até porque, se você lembrar, a forma com que Jesus começou o seu ministério foi jejuando. Ele jejuou 40 dias. Então, foi a forma que ele usou para se preparar para o seu ministério. Ele foi confrontado pelo próprio Satanás. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é que não era tempo. Eles estavam praticando aqui o que nós vamos chamar de um jejum fora de época. Eles estavam muito apegados a esse jejum e estavam esquecendo, não tinham se dado conta de que o noivo estava presente. E enquanto o noivo estiver presente na festa, ele não pode se exigir que os convidados não celebrem a presença do noivo. Ele não pode fazer com que numa festa, o fato de estar ali o noivo ali, os convidados jejuem, deixem de celebrar e ficar triste com a presença do noivo. Lembre-se que Jesus, ele é a figura do noivo no Evangelho, na Palavra de Deus. Ele é o noivo e a igreja é tratado como a noiva de Cristo. Então Jesus, ele vem e ele vai voltar para buscar a sua noiva. Então Jesus estava dizendo aqui para os fariseus que não era hora de jejuar porque o noivo estava presente, ou seja, ele estava presente. Então não era tempo de tristeza, não era tempo de luto, e sim era um tempo de celebração. E a gente já falou sobre isso aqui na igreja. Se a gente for pegar ali toda a rotina, a vida de Jesus com os discípulos e no meio do povo, foi regado à comunhão. Foi regado à comunhão, à celebração e muita comida. Muita comida. Eu gosto sempre de lembrar que Jesus, depois da ressurreição, que ele tem ainda uns últimos, um espaço de tempo ainda restante ali, antes dele subir aos céus, ele faz questão de se reunir com os discípulos e de celebrar. Eles repartem o pão, eles repartem o peixe. Então Jesus está falando que não era hora de
luto, não era hora de tristeza, porque ia chegar o tempo em que o noivo seria tirado, e aí sim, caberia ali para a vida cristã, para eles, como servos, filhos de Deus, a prática do jejum. Ou seja, teria momentos difíceis, e a história da igreja, depois que Jesus sobe aos céus, é de muita perseguição, é de muita luta. Então, uma coisa que com certeza os cristãos fizeram e fazem até hoje, é uso do jejum. Faz parte da vida cristã o jejum. E outra coisa que Jesus estava falando aqui, ele estava dando uma direta aqui para os fariseus, porque os fariseus, além de viverem essa vida metódica e apegados à lei, de jejuarem ali toda semana, eles obrigavam os outros a viverem a mesma vida. Às vezes nem eles faziam isso, praticavam isso, mas colocavam fardos pesados na vida do povo. Exigiam do povo: você tem que jejuar 2 vezes por semana. Se você não fizer isso, você não é fiel. Você está sendo aqui um pagão, você está em pecado. Então, a religião judaica dos fariseus tinha transformado a vida do povo num fardo, e usava do jejum como um instrumento de tristeza. Então, o texto nos mostra aqui que o perigo, muitas vezes, da religião transformar em um fardo o evangelho, ao invés de mostrar o quanto ele é libertador. Então, às vezes, a religião acaba aprisionando as pessoas, colocando peso sobre as pessoas, coisa que não é a essência do evangelho. O evangelho veio para trazer liberdade, o evangelho veio para nos libertar, veio para nos tirar da escravidão dos nossos pecados. Há um comentarista, Wisby, que ele vai dizer que Jesus veio para fazer da nossa vida uma festa de casamento e não um funeral. Ou seja, a vida com Cristo, ela deve ser celebrada, ela deve ser motivo de alegria. O fato de você ser cristão, o fato de você ter Jesus, já é um motivo muito grande, se não o maior motivo de todos, para você ter uma vida de celebração e uma vida de alegria. Nos nossos tempos, nos nossos dias, nós temos, infelizmente, o que nós podemos chamar de fariseus modernos, religiosos, que cometem a mesma prática dos fariseus, só que de maneiras diferentes. Ao invés de apresentar um evangelho que liberta, acaba apresentando um evangelho de fardos, de peso e de tristeza. Então, eles acabam colocando fardos nos fiéis, que só servem para sufocar a nossa vida cristã. Eu citei aqui uma lista de coisas que eu já vi, eu já escutei, que não tem, coisas que não fazem parte do Evangelho, não tem base bíblica, mas que nós vemos religiões colocando como se fosse obrigações. Até muitas vezes esses pesos são ligados à salvação. Se você não tiver essa prática, se você não fizer isso, se você não fazer exatamente do jeito que a nossa religião está ensinando, ou que o líder religioso está pedindo, se você não fizer dessa maneira, você não vai ser salvo. E a lista de exigências ela é enorme. Cada vez que eu converso com alguém, eu acabo escutando uma bizarrice diferente. Então, que pesos podem ser que a gente encontra? Né? A gente vê, né, muita coisa ligada ao uso e costume. Né? Não pode calça, ou só pode calça, só pode saia. Uma que me deixou muito chateada é que não pode barba, não pode brinco, não pode maquiagem. É sempre uma grande marca, é um não. Quando eu era adolescente, o que eu mais ouvia é não.
Não pode cabelo curto, não pode TV, não pode jogar bola, não pode faltar nenhuma programação da igreja. Aqui a gente está falando de programações que vão de segunda a domingo. Tem programação todo dia. Se você faltar, você é um pecador, você não é crente de verdade. Você não pode deixar de contribuir nas campanhas. Campanhas são movimentos que eles usam para arrecadar dinheiro. Só que não é uma campanha por mês. Às vezes é 2, 3 campanhas por semana. Uma vez eu recebi uma irmã que veio de um contexto desses, e Deus usou aqui a nossa igreja, a pregação aqui para libertar ela desse fardo. E o contexto dela diz que ela não estava aguentando mais, ela não tinha mais dinheiro para dar, de tanto dinheiro que era exigido semana após semana. O marido dela, que não era cristão, odiava a igreja, mas com razão, não sobrava dinheiro em casa. Todo o dinheiro ia para as campanhas, campanha. Não pode sexo sem a permissão do pastor, já viu essa? Entendeu? Então, para você poder ter a sua intimidade com a sua esposa, você precisa de uma permissão. Ou senão, o sexo ele só pode ser feito com o fim de procriação. Então, já viu aí? Um filho, uma vez só. Viu? Já pensou? Não pode cinema, não pode beber. A gente vê penitências, punições, castigos, maldições, paternidades espirituais, homens que se colocam como pais espirituais, colocam-se como se ele fosse detentor de um guarda-chuva espiritual, e você precisa estar debaixo daquele guarda-chuva, ou seja, é uma dependência emocional, física, não de Jesus, mas de líderes religiosos. Ameaças. Tudo isso aqui, olha, tu ouve uma lista dessa, você quer fazer parte de uma igreja, você quer uma nova vida com Jesus. A gente olha para isso e a gente vê ainda mais. Eu lembro de um casal que fazia parte da igreja, eles não se encaixaram na igreja, eles, pastor, não nos adaptamos, nós gostaríamos de ir para outro lugar, outra igreja, outra comunidade. E a gente teve uma conversa longa e tal, mas a maior preocupação deles, que eles queriam conversar comigo, é porque eles tinham medo que eu riscasse o nome deles do livro da vida. Porque em outra igreja que eles fizeram parte, o pastor que era pastor nessa igreja, quando eles saíram daquela igreja, o pastor falou, vocês vão, mas eu mesmo vou lá e vou riscar o nome de vocês do livro da vida. O cara tinha acesso ao livro da vida. Esse cara é muito bom, muito bom. Pagamento de promessas infinitas. Tem gente aí que tem promessa para pagar, olha, que vai dar umas 3 voltas no globo e vai viver uma vida sobrecarregada porque fez determinadas promessas e está vivendo com um peso enorme porque tem que pagar algo que ela não tem como pagar, que não é possível pagar. Então, isso e outras coisas que a gente vai vendo, como se a missão desses líderes fosse aprisionar. Alguns têm a ideia de aprisionar com a desculpa de proteger. Então, a gente vai dizer que tudo isso é errado para proteger eles, para eles não caírem no pecado. Então, a gente vai criar meio que uma barreira aqui. E como eu falei, muitas vezes se usa desse erro de colocar pecado onde não é pecado, com o fim de proteger os fiéis. E os outros, eles querem mesmo deixar a vida dos fiéis pesadas, para que os fiéis sejam dependentes deles. Então, os fiéis acabam virando marionetes, acabam ficando dependentes na mão de falsos profetas. E outra coisa que a gente vê, que a gente acaba encontrando, são outros que se dizem cristãos, mas vivem uma vida triste. Eu já encontrei pessoas que se dizem cristãos, que nunca estão bem. Não tem um dia que você converse com essa pessoa que ela esteja bem.
sempre está sofrendo, vive uma prova que nunca passa. É como se vivesse numa tempestade eterna. E o próprio livro de Tiago vai dizer que as tempestades vêm e vão. A gente vai ter dias difíceis, mas esses dias vão se terminar. É como se não tivesse motivos maiores para se alegrarem ou celebrarem. Chega até a dar um ruim só de estar perto dessas pessoas. Uma vez eu conheci uma senhora, mas olha, só de chegar perto daquela senhora você já ia ficando triste. Ela sempre estava com a carinha triste, de dor, de luta. Parecia que ela fazia jejum todo dia. A cara ali, ó, de tristeza, nunca estava bem. Pessimista, tudo vai dar errado. Algo que eu coloquei aqui como um hipocondríaco da fé, né? Tem dor de tudo, tudo dói, tudo machuca, aquela coisa toda. Parece que está num jejum eterno. E muitos acreditam que a vida do crente tem que ser uma vida de sofrimento. O crente sempre tem que estar sofrendo, porque é uma marca do crente sofrer. Jesus está falando totalmente o contrário. Ele está dizendo que a vida cristã deve ser uma festa e deve ser celebrada. Quando Jesus vai orientar a respeito do jejum, lá no Sermão do Monte, ele vai dizer que nós devemos jejuar, mas não transparecer que nós estamos com dor ou que nós estamos sofrendo. Não é para a gente jejuar e mostrar ali o quanto nós estamos sofrendo porque nós estamos jejuando. A ponto de isso era uma coisa que os fariseus faziam. Eles jejuavam para chamar atenção para si. Olha como sou bom, eu jejuo várias vezes, então vocês não. É isso que eles estavam dizendo para Jesus. Nós jejuamos 2 vezes por semana. Os discípulos de João também. Mas os seus discípulos vivem celebrando, vivem compartilhando, comendo, bebendo. Gente, entendam uma coisa, a vida cristã é uma vida leve, ela é uma vida de liberdade. Tem coisa que tem o seu tempo, tem coisa que tem a sua hora, tem orientações de Deus para a vida, mas ela não é uma vida de pesar e de luto e de tristeza. Nós teremos aflições, mas Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Jesus é maior que as nossas aflições. Não importa o tamanho das nossas aflições, Jesus é maior. Eu não estou dizendo que você não possa ter os seus momentos de luto, de dor e de tristeza. Nós somos humanos, todo mundo aqui vai ter. Agora, nós não podemos viver escravos dessa tristeza eterna, como se fosse uma marca do Evangelho. A marca do Evangelho é celebração. A gente chama os cultos de culto, e outro nome muito propício para a gente chamar o que nós estamos fazendo aqui, sabe o que é? Celebração. A gente pode muito bem colocar ali no convite assim, 7 horas, celebração. Porque nós estamos aqui não para ficarmos de luto e triste, porque Jesus veio. Jesus veio. Jesus morreu na cruz, venceu a morte. Ele vivo está. Ele não está morto, ele vivo está. E nós temos que celebrar, ansiar a volta de Jesus, porque ele vai buscar a sua noiva. Amém? Na parábola de Jesus, Jesus conta 2 parábolas muito legais, usando da época. A primeira parábola, ele fala sobre uma peça de vestuário antiga que se encontra rasgada. Todo mundo aqui tem uma camisa rasgada, furada, né? São as minhas favoritas, tá? Então, eu fico brabo lá em casa, brabo, todo mundo já sabe. A minha mãe, uma vez, me trouxe uma tristeza muito grande. Ela pegou uma camisa minha, que tinha os seus 90 e tantos furos,
e botou como pano de chão. Me deixou numa tristeza, porque eu amava aquela camiseta. Aquela camiseta era muito legal. O texto está falando, Jesus está falando sobre uma peça de roupa antiga que é remendada por um vestuário novo. Então é exatamente isso que você ouviu. Ninguém deve pegar uma roupa nova, está novinha, uma camiseta novinha, e pegar e recortar um remendo para colocar numa roupa velha. Numa roupa que tem um buraco, que tem ali as suas imperfeições. Porque se você fizer isso, o que acontece se você botar um remendo novo numa roupa velha? Quando você lavar essa roupa, o remendo novo ele vai encolher e ele vai rasgar a roupa. A roupa já está velha, ela já se expandiu, ela já teve a sua flexibilidade ali. Então, quando você lavar, o tecido novo ele vai encolher, o pano vai encolher, e ele vai rasgar tanto ele quanto a roupa velha. E a outra parábola de Jesus, ele dá o exemplo do vinho, que é o mesmo sentido, ele traz a mesma ideia. Na Palestina, o vinho ele era guardado em odres de couro. O odre de couro ele era feito de uma pele de um animal, geralmente da cabra. Eles tiravam a pele da cabra sem rasgar a pele, tiravam do osso, tiravam da carne, usavam a partir do pescoço, eles arrancavam a cabeça fora da cabra e usavam já o pescocinho da cabra como o funil do cantil. Então, eles pegavam, costuravam aquele odre ali, e aquele odre era usado para guardar o vinho, ali. Só que Jesus está falando que eles não podem pegar um vinho novo e colocar num odre velho. Porque vai acontecer o quê? O vinho novo, ele ainda não foi fermentado. Então, se você colocar um vinho que é novo num odre velho, que já está seco, ele já está duro, ele já não é elástico, o vinho novo ele vai começar a fermentar, ele vai começar a expandir os gases e ele vai o quê? Quebrar o odre, e o vinho ele vai ser o quê? Derramado. Então você vai perder o odre e você vai perder também o vinho. Ambas as parábolas, Jesus está falando sobre algo novo que é inserido em algo antigo. E quais são os resultados disso? O que Jesus está fazendo aqui? Ele está dando um recado para os fariseus, mostrando para os fariseus que não é possível você pegar o Evangelho, não é possível você pegar a nova vida com Cristo e adaptar à religião judaica deles. Não é possível você pegar a nova vida de Jesus e adaptar à religião antiga que eles tinham. Mas o que isso direciona para nós como igreja? E eu vou dizer para vocês que quando a gente ouve a primeira, principalmente, que já faz parte do nosso cotidiano, que é o fato de você remendar uma roupa e tal, não te soa esquisito, estranho e sem lógica? Você já fez isso? Alguém já fez isso em sã consciência? Pegar uma roupa nova, estragar ela para arrumar uma roupa nova? Ou seja, se o teu problema era uma roupa, a roupa nova já é a solução para os teus problemas. Não faz sentido nós pegarmos e estragarmos algo que é solução, que está novinho, para tentarmos salvar algo que já está perdido, que não tem solução. Não soa estranho, não soa esquisito isso para vocês? A gente acaba, se você faz isso, você está inutilizando as duas coisas. Você está inutilizando de vez algo que já era inútil, que era a roupa perdida, você está inutilizando também uma solução, que é a roupa nova. Mas isso parece tão ilógico, mas infelizmente nós vemos pessoas que preferem viver de remendo. Insistem
em remendar algo que já está perdido. Insistem em negar algo que é solução para a vida, que são as vestes novas. A vida cristã, meus irmãos, ela não é uma reforma do que está velho. É algo totalmente novo. Jesus não tinha vindo para remendar a religião dos judeus. Ele veio para ser radical. Ele veio para fazer tudo novo, diferente. Às vezes nós fazemos a mesma coisa e nós vemos as pessoas tentando fazer a mesma coisa. Elas não querem uma vida nova com Jesus. Elas querem apenas um remendo. Elas querem remendar ou consertar parte do problema, parte da vida. É como se o evangelho ele fosse parcial. Elas não estão vendo que o evangelho, a vida com Jesus, é uma provisão completa, é por inteiro. É algo que preenche, é algo que transforma as nossas vidas. Não sei se você já ouviu isso, mas eu como pastor, eu ouço muito esse tipo de frase. Pastor, o meu marido precisa de Jesus porque ele é alcoólatra. O meu amigo precisa de Jesus porque ele precisa de um emprego. A minha amiga precisa de Jesus porque ela tem problemas emocionais. E o mundo está cheio de pessoas que não querem de Jesus uma transformação completa. Querem apenas o quê? Um remendo. Então ela não quer uma vida nova com Jesus, ela só quer resolver o probleminha dela. E ela vai remendando a vida cristã. Ela vai selecionando aquilo que ela acha que convém, que vai ser útil. Jesus, ele tem algo muito maior do que nos livrar dos vícios, por exemplo. A vida com Jesus, a vida nova com Jesus é algo muito maior do que uma melhora financeira. É muito maior do que problemas emocionais, até mesmo de curas, enfermidades. É muito maior. Mas nós vemos multidões de pessoas que estão atrás, fazendo filas nas igrejas e pagando por isso para comprarem remendos. Elas querem selecionar a palavra de Deus. Você já viu, você conhece caixinha de promessa? Sabe o que é uma caixinha de promessa? Caixinha de promessa é uma caixinha, né? Tá óbvio o texto, né? E dentro dela tem um monte de cartãozinho, assim pequenininho, com versículos. E todos os versículos têm o quê? Promessas. Uma vez eu peguei, fui tirando um por um. Não tem um versículo forte ali. Não tem um versículo de exortação. Você já viu uma caixinha de exortação? Já viu uma caixinha ali nos confrontando? Ó, caixinha de confrontação. Caixinha de chamado ao arrependimento. Você vê isso? Não. Porque as pessoas querem só aquilo que elas acham que é bom. Elas nunca viveram o novo. Elas não sabem o que é ter uma nova vida de Jesus. Elas nunca experimentaram o extraordinário de Jesus. O que é ter uma vida extraordinária com Jesus? Porque a vida delas é uma vida de remendos. Em Efésios 4, do 22 ao 24, olha o que o texto vai dizer. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. O que Jesus nos oferece, o que Jesus nos deu, são vestes novas. É uma nova vida, é uma nova maneira de pensar. Não abre um leque, não abre um espaço para você ser seletivo, que nem o Subway. Não sei se você já foi no Subway, você vai escolhendo lá
Eu quero alface, eu quero pix, eu quero esse molho. Não quero cebola, quero azeitona, não quero salsinha. Não é assim. Ou você tem uma vida nova com Jesus, e Jesus é radical. Não é à toa que nós chamamos de nascer de novo. Uma nova vida. Por isso que o slogan da igreja é Viva o Novo. É algo novo, não é um remendo, não é uma reforma. Jesus pega a nossa vida e faz isso aqui, ó. Entendeu? Ele pega o vaso e o que ele faz com o vaso? Ele quebra o vaso. E ele, como olheiro, ele constrói um vaso novo, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, com a sua imagem. Você lembra da parábola dos 2 filhos, do filho pródigo que se perde? Você lembra do detalhe? O pai do filho pródigo, que representa Jesus, está esperando o filho voltar. E quando o filho volta arrependido dos pecados, o filho que chegou ao ponto de comer a comida dos porcos, está lá no lamaçal, lá junto com os porcos, o que o pai faz? O pai não fica olhando para a velha vida. Ele não fica olhando para o que o filho fez. Ele perdoa o filho de tal maneira que ele pede para os seus servos trazerem para o filho o quê? Vestes novas. E o que acontece? Naquele mesmo dia, uma festa, uma celebração, porque um filho que estava morto voltou a viver. É isso que acontece com nós. Jesus não pegou e remendou a nossa vida. Nós temos que apresentar para as pessoas um caminho totalmente novo, uma vida totalmente nova. Jesus não quer ficar remendando algo que é inútil. Queremos remendar a nossa vida ou forçar a nossa vida aos moldes da nossa velha vida, aos moldes da nossa velha maneira de buscar a Deus. Nós conhecemos o Evangelho, mas nós achamos que é possível adaptar o Evangelho à nossa velha vida. Nós queremos ainda seguir com os mesmos costumes, com a mesma maneira de pensar, com a mesma prática de vida. Precisamos entender o seguinte: o Evangelho ele é radical, ele exige uma transformação completa. Essa transformação não é da noite para o vinho, mas nós estamos num processo de santificação, que o Espírito Santo de Deus ele vai nos quebrando, ele vai nos moldando dia após dia, para uma nova pessoa à imagem de Jesus. Nós queremos fazer o que muitos tentavam fazer na época. Insistimos em querer colocar o vinho novo nos odres velhos. Entenda uma coisa: o novo de Deus não se encaixa em uma vida de velhos pecados e sem santidade. Não é compatível ter uma nova vida de Jesus e seguir pensando e agindo da mesma maneira. Por isso que a gente chama de conversão. O que é uma conversão? No trânsito, o que é uma conversão? É uma mudança de direção. Você está indo para lá, de repente você vai fazer uma conversão à direita. Direita, esquerda. Você vai mudar o rumo, você vai mudar a direção. Não é possível ajustar o Evangelho à velha vida. Não é possível fazer adaptações. E outro recado que fica para nós: que a gente não fique buscando desculpas para seguir vivendo uma vida em que Jesus não existe. Lembre-se que a vida que nós tínhamos sem Jesus, não existia a pessoa de Jesus. Uma vida sem Jesus é uma vida inútil.
não quebre o odre e veja o vinho sendo derramado. Deus, ele nos trouxe a solução. Jesus na cruz, uma vida nova a nós, é uma solução. Amém? A conclusão desse pequeno texto, a conclusão dessa perícope, ela parece que é um pouco contraditória com todo o resto. De maneira superficial, parece que esse finalzinho está admitindo que os velhos caminhos dos fariseus são superiores aos novos caminhos de Jesus. O que realmente nós vemos ali é que haverá muitos que preferem as velhas estruturas do judaísmo e não estão dispostos a abraçar as novas formas ou a nova forma de se relacionar com Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui é que tem muitos que ouvem isso, ouvem do Evangelho, conhecem o Evangelho, mas preferem beber do vinho velho. Por isso que o texto vai dizer lá, o verso 39, ninguém tendo bebido do vinho velho prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Muitos não nasceram de novo, não se vestiram com as novas vestes, porque preferem ainda o vinho antigo, o vinho velho, que não tem a presença de Jesus, não tem a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu lembro, eu já contei essa história aqui, eu lembro de um amigo pastor. Ele estava aconselhando duas mulheres, era uma mãe e uma filha. E elas saíram de um contexto, não dá nem para chamar de igreja, uma seita, aonde literalmente nessa seita havia uma lista de exigências para você ser aceito pela igreja e também ter uma salvação. E você tinha que manter aquilo ali de uma maneira perfeita. E era uma lista extensa. E quando ele foi conversar com essas duas mulheres, a primeira coisa que elas pediram para o Júnior, esse meu amigo, foi o seguinte: qual é a lista aqui da igreja? Aí ele ficou confuso. Como assim a lista? Lista de compra? Lista da faxina? Não, a lista de exigências, de obrigações, a lista de metas que os fiéis devem cumprir aqui mensalmente, diariamente. Ele falou, não tem lista nenhuma. Não existe essa lista. Daí elas ficaram, sabe o quê? Decepcionadas. Porque não existia uma lista. Elas ficaram um tempo frequentando a igreja. Ele apresentou o evangelho, ele apresentou um evangelho libertador, um evangelho que liberta daquela lista. Um evangelho que liberta dos fardos, dos pesos. Ele apresentou esse evangelho. Elas ouviram desse evangelho. Passou um tempo, elas saíram da igreja e voltaram para o mesmo lugar. Por quê? Beber do vinho velho era mais agradável, era mais saboroso para elas do que o novo vinho de Jesus. Um vinho que liberta. É um vinho que nos traz uma vida de celebração, uma vida de alegria. As reflexões que eu quero que você e todos nós aqui tenhamos durante essa semana. Nós precisamos viver uma vida de alegria e de celebração. Todos nós aqui temos motivos e temos momentos de tristeza, de dor. Talvez você esteja lutando com alguma coisa, com uma enfermidade, você esteja lutando por uma questão financeira, talvez você esteja lutando por inúmeras questões. Mas lembre-se, Jesus é maior do que todas as nossas dores. Amém. Jesus é maior do que
todas as nossas dores, todos os nossos problemas. Ele é muito maior, porque ele venceu todas essas coisas. Isaías 53 vai dizer que Jesus ali na cruz levou sobre si todas as nossas dores. Ele morreu por todos os motivos dos nossos sofrimentos, que são oriundos do nosso pecado. 2, que a gente possa se vestir com o novo de Jesus. Não fique insistindo em uma vida de remendo. E se você não conhece o novo de Jesus, eu te convido a crer em Jesus e a entregar a sua vida a Jesus. Você possa ser vestido com as novas vestes de Jesus. Você possa viver, experimentar o que é depender unicamente, exclusivamente de Jesus. Sem ficar toda hora tentando remendar algo que já está perdido. Se Jesus nos deu uma nova vida, é porque a velha não servia, não tinha utilidade. Por isso que nós devemos deixar o velho homem o quê? Enterrado, morto. No batismo, sabe o que significa o batismo? O batismo é uma ilustração disso. Quando a gente é mergulhado, nós estamos o quê? Morrendo para a velha vida. Deixando para trás as vestes velhas. E quando nós estamos subindo das águas, nós estamos testemunhando para as pessoas que Jesus nos vestiu com roupas novas. Nós estamos testemunhando para as pessoas que nós estamos ali marcando um marco na nossa vida. Que nós vamos passar a viver uma nova vida. Não é uma adaptação, não é um remendo, não é uma forçação. É algo novo, radical. Terceiro, nós possamos nos entregar por completo a essa nova maneira de viver. Talvez você não tenha vivido ainda uma alegria, uma celebração pela sua conversão, por a sua nova vida, porque você ainda está insistindo em adaptar a tua nova vida a uma vida velha, que deveria ter ficado para trás. Lembre-se e não esqueça jamais, o Evangelho veio nos libertar. Nos libertar de todas as artimanhas e todas as amarraduras do pecado. Nós somos livres. Livres em Cristo Jesus. Amém? Que nós possamos de fato viver dessa maneira, crer dessa maneira, nós possamos de fato abandonar a nossa velha vida e se entregar a essa nova vida com Jesus. Uma vida que é fruto do sacrifício de Jesus ali na cruz. Jesus não nos salvou para seguirmos vivendo da mesma maneira. Não tem sentido nenhum isso. Isso não é evangelho, isso não é vida cristã. Que nós possamos, de fato, viver uma nova vida com Jesus. Amém?